apóstolo dos gentios, São Paulo Apóstolo é um dos grandes santos da nossa igreja, patrono da Pia Sociedade de São Paulo, e seu exemplo segue nos inspirando a fazer da comunicação um meio para a evangelização. E no episódio de hoje é dedicado a este grande santo e eu recebo com muita alegria o Padre Claudiano Avelino. Padre, muito bem-vindo, obrigada pela presença. Eu que agradeço a ocasião de estar aqui e, sobretudo, é um privilégio falar desse tema tão importante para a nossa vida. Quer dizer, não é um tema, é uma pessoa, né? Falar do apóstolo Paulo, que tem a ver com a nossa vida, com a nossa missão. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E eu vou pedir para o senhor começar se apresentando, né, para quem nos assiste. O senhor está ali nas redes sociais da Paulo quase todos os dias, né? Todos os dias, mas como que a gente conhece melhor o Padre Claudiano? Bom, eu sou um padre paulino, né, religioso paulino, que já faz, acho que 18 anos que eu sou padre. E estou aqui nos Paulinos desde 1999, na verdade, como estudante, depois como ordenado e, enfim, nesse tempo em que eu estive aqui, estudei filosofia e teologia, como todos os padres fazem. Depois eu fiz mestrado e doutorado em filosofia antiga. Mas o que me traz aqui hoje, que quando você me convidou, foi justamente porque durante a teologia eu pensei assim, eu sou um paulino, então eu quero estudar, quero fazer uma monografia a respeito do apóstolo Paulo. E naquele tempo, quando eu fazia o noviciado, tinha acabado de chegar da Itália o padre Paulo Basaglia, que é o nosso biblista, que traduziu muita coisa e que coordena a nossa área bíblica. Então no noviciado ele falou com muito entusiasmo sobre Paulo. E também tinha conosco naquele tempo o padre José Bortolini, que hoje está na Diocese de Campo Limpo, mas ele também falava do apóstolo Paulo com muito entusiasmo. Então, digamos, com essa boa influência que eu tive, graças a Deus, eu, durante a teologia, me pus a estudar o apóstolo Paulo, especialmente eu quis estudar naquela ocasião a carta aos Gálatas, enfim, foi esse um pouco o meu percurso, né? A minha, digamos, como formação mais especializada, a minha especialização em filosofia antiga, mas eu nunca deixei de estudar a Bíblia, nunca deixei de estudar, sobretudo, o apóstolo Paulo, que é para nós um pai e um modelo. E o episódio de hoje acho que tem justamente esse objetivo, né? Apresentar São Paulo, a sua vida, a sua obra e o seu exemplo, o seu legado mesmo, acho que para toda a família paulina e também para toda a nossa igreja. E São Paulo tem uma história assim, muito rica e muito curiosa, justamente porque antes da sua conversão, nem Paulo ele se chamava, então eu queria que o senhor colocasse assim, a gente começasse com essa linha histórica, né? Antes dele se tornar Paulo, antes da sua conversão, quem era este homem? Olha, eu só queria, antes de falar da conversão, que você tocou num tema muito interessante, que eu gostaria de falar pouquinho, que eu acho muito oportuno, é a importância que o apóstolo Paulo tem para a vida da igreja, né? Paulo é tão importante que alguns estudiosos, se eu não estou errado, até o filósofo Nietzsche, que é um grande crítico do cristianismo, ele dizia que o verdadeiro fundador do cristianismo não é Jesus, é o apóstolo Paulo, justamente porque nós temos muito do seu pensamento e ele se empenhou muito em difundir a verdade do evangelho para além do judaísmo. E aí eu volto a Paulo a dizer quem era Paulo, digamos, as informações que nós temos a respeito dele antes da sua conversão. Então, o que nós sabemos de Paulo, que nós temos ali nos Atos dos Apóstolos um pouco, nas suas cartas, é que Paulo, ele era como ele mesmo se descreve, um judeu zeloso, uma pessoa muito fiel à sua religião, um homem dedicado e um grande estudioso mesmo, que nós poderíamos dizer um intelectual, porque ele conhecia as línguas do seu tempo, conhecia grego, aramaico, hebraico, latim também, porque ele vivia no Império Romano. Então, era um homem enfronhado no seu tempo e de grande cultura. Inclusive, nós temos a informação de que ele
foi discípulo de Gamaliel, que era um grande rabi, um grande mestre, de quem ele aprendeu o judaísmo. Então, ele era uma pessoa que levava a sua religião, a sua fé, a fé que herdou dos seus pais, a fé judaica, a sério. Só que também tem outro dado importante, que ele, certamente por ter nascido em Tarso, que era uma colônia romana, tinha também o título de cidadão romano. Nós poderíamos fazer uma comparação assim um pouco mal feita, e talvez alguém que, se eu estiver errado, pode corrigir, deixar anotado aí, e certamente isso vai chegar a mim, é que ser um cidadão romano dava a ele muitos privilégios. Vamos pensar assim, alguém que tem certos passaportes. Quando a gente viaja para fora do Brasil, de vez em quando, sobretudo chegando na Europa, aí tem uma fila assim, né? Cidadãos europeus. Então tem uma fila lá que vai mais ligeiro. Aí tá assim, o resto do mundo. E nós brasileiros entramos ali naquela fila que parece que nunca vai acabar. Sim. Então, fazendo uma comparação um pouco jocosa com a situação de Paulo, ele tinha esse passaporte de cidadão romano. Claro que não era um passaporte como nós entendemos hoje, mas ele tinha esse privilégio de cidadão romano. Tanto é que quando ele foi preso e condenado, ele apelou a César, e diz a tradição que ele morreu em Roma, ou seja, ele era um cidadão romano. Então, era um judeu muito zeloso, um homem estudioso, que tinha uma visão de mundo grande e tudo, e bastante dedicado. Mas uma das coisas também, não sei se nós podemos dizer um pouco, diríamos negativa, é que ele era tão zeloso pelo judaísmo, e pelo modo de compreender o judaísmo, possivelmente ele era um fariseu, tudo indica, um fariseu, ele perseguia e combatia, mesmo fisicamente, quem não tinha aquele ponto de vista, o que ele considerava como visões diferentes, que não estivessem de acordo com a fé que ele professava. Tanto é que ele mesmo diz depois que perseguia a igreja de Deus. Então ele era também um perseguidor. E antes disso que nós chamamos conversão, que eu gosto mais de falar do encontro dele com Jesus Cristo, ou então quando Jesus Cristo o alcançou, quando ele foi alcançado por Jesus, ele se deixou alcançar por Jesus, ele presenciou o martírio de Estevão. Santo Estevão foi o primeiro mártir da igreja, que foi apedrejado por causa da sua fé em Jesus Cristo. E diz o relato que Saulo, então, né, que era como ele era chamado, estava ali e aprovava isso que fizeram com Estevão, esse apedrejamento. Ou seja, alguém que não vivia a religião judaica como Paulo entendia, deveria ser morto. E ele aprovava esse tipo de perseguição e de atitude contra os cristãos. Mas a conversão, né, o episódio da conversão de São Paulo é muito forte, é muito expressivo. Vamos relembrar como foi, né, para quem nos assiste? De fato, nós temos vários relatos da conversão, tem o próprio relato dele nas cartas, mas também dos Atos dos Apóstolos, que são complementares. Paulo, ele tinha, segundo diz os Atos dos Apóstolos, tinha conseguido autorização para ir e prender os seguidores desse novo modo de entender o judaísmo, que depois veio a se chamar cristianismo. Então ele tinha autorização para prender e para arrasar, digamos, com esse grupo que estava, com essa espécie, no modo de compreender dele, com essa seita que estava crescendo e causando muito barulho, muita gente seguindo esse novo movimento. Então ele iria combater com todas as forças esse movimento. Então, nesse caminho, digamos, enquanto ele ia fazer isso, Paulo caiu por terra, diz o texto. E nesse cair por terra, ele fica cego, mas ele vê uma grande luz e ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E aí a resposta é que é Jesus. É Jesus, é o Filho de Deus a quem ele está perseguindo. Então veja que interessante esse relato. Aí nós temos alguma coisa, o primeiro, e que serve de modelo para todos nós. Esse Saulo encontra Jesus no caminho, no meio de suas atividades. Isso é uma inspiração para todos nós. Jesus nos encontra no caminho, na nossa vida, onde quer que nós estejamos. E aí uma coisa muito interessante é que Paulo, mesmo ainda não conhecendo Jesus, ele era um homem íntegro e um homem reto.
Isso é uma coisa importante. Independente da religião da pessoa, daquilo que ela siga, o primeiro ponto é procurar ser um ser humano íntegro, um ser humano justo, um ser humano reto. E na hora certa, essa pessoa vai se encontrar com Jesus, vai encontrar o caminho da salvação. Então, quando se encontra com Jesus, ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ele quer saber quem és tu, Senhor. E depois disso, nesse processo de conversão, Jesus, ele pergunta, na verdade, o que é que eu devo fazer? Então, essa é uma outra lição grande que nós tiramos do processo de conversão do apóstolo Paulo. Quando nós somos tocados por Jesus, isso é comum à fé cristã, nós temos que nos perguntar, qual é a minha tarefa nesse mundo? O que é que eu devo fazer? O apóstolo Paulo, aliás, não só o apóstolo Paulo, todos os santos na história da igreja, de quem nós conhecemos a história, sempre se perguntam, o que é que eu devo fazer? Me vem à mente São Francisco, me vem à mente Santo Inácio de Loyola, me vem à mente o beato Tiago Alberione também, que quando estava em adoração e recebeu a iluminação de fundar a família Paulina, ele também se preocupou, o que é que eu posso fazer por Deus e pela igreja nesses novos tempos? Ou seja, isso é um traço que deve ser característico de todo cristão. Diante do evangelho, da mensagem de Deus, da mensagem de Jesus, se perguntar, o que é que eu devo fazer? Em que eu devo mudar? E foi isso que o apóstolo Paulo fez. E com certeza depois de entender melhor, né? Acho que quando o senhor fala assim, a gente tem que se perguntar, porque realmente a gente tem muitas dúvidas, né? Todo cristão, todo ser humano é repleto de dúvidas, é repleto até de medo de não dar uma resposta adequada às situações que a gente é colocado. Mas acho que São Paulo, ele entendeu e ele teve uma estratégia para difundir o cristianismo, difundir a história e a vida, o exemplo de Jesus, o projeto de vida de Jesus para toda a humanidade de uma forma muito particular. Qual foi essa estratégia? Assim, o que a gente consegue absorver de toda essa história? Olha, o encontro de Paulo com Jesus foi tão forte que ele se sentiu impulsionado a levar essa mensagem a todas as pessoas. É claro que não foi assim mágico, Sim. Digamos, que ele caiu, saiu, levantou e saiu, não. O relato dos Atos dos Apóstolos é muito bonito, que vai mostrando ali uma certa pedagogia de Deus. Ele vai à casa de um homem chamado Ananias, que o acompanha, e ele mesmo cita nas suas cartas pessoas que foram importantes na sua vida e na sua formação. Ele foi aprendendo, se aprofundando cada vez mais, e depois foi enviado em missão. E nesse envio em missão, ele procurava, sobretudo, ele conseguiu ir além do povo judeu. Ele ia às sinagogas, pregava, nem sempre era compreendido, mas ele procurou ir a todos os lugares, enfim, lugares conhecidos, né, na sua época. Nós precisamos lembrar que nós estamos no Império Romano. Sim. Então, naquele tempo ali que abarcava, falando assim de maneira mais ou menos, né, que não sou um bom aluno de geografia, mas a Europa, como nós conhecemos, Roma, Itália e Oriente Médio ali, então era aquele mundo, digamos, Sim. relativamente pequeno. Mas devemos lembrar também que não sei qual era o meio de transporte mais rápido. Talvez o cavalo fosse o meio de transporte mais rápido naquela época, não sei. E havia as embarcações também. Mas o Império Romano tinha criado um sistema de estradas muito bom naquele tempo. Então o Paulo colocou o pé na estrada. Caminhou e passava pelas comunidades, ia ali, procurava as grandes cidades, se aproximava das pessoas. E é bom dizer, das pessoas mais simples. O Paulo era um trabalhador também. Eu tinha dito no começo que ele era um grande conhecedor intelectual, é verdade. Mas ele era um homem que trabalhava com as próprias mãos. Poderíamos dizer um artesão. O relato que nós temos aqui na Sagrada Escritura é que ele fabricava tendas para a sua subsistência. Porque como apóstolo, como pregador do Evangelho, ele dizia, eu tenho o direito, né, a ser sustentado, vou para lá, vou para cá, então a comunidade deveria me sustentar, mas ele fazia questão de trabalhar e de garantir o próprio sustento. Mas voltando aqui ao método de evangelização de Paulo, poderíamos assim dizer, uma das primeiras características era esse caráter incansável.
Ele ia de uma cidade a outra, procurava se ambientar, encontrava formas, chegava geralmente nas sinagogas dos judeus e ali pregava, depois também encontrava outras pessoas, a essas pessoas anunciava o evangelho, formava as lideranças, falava de Jesus com tanta unção, com tanta força, que convertia, convencia muita gente de que Jesus era o Salvador, de que a mensagem de Jesus era uma mensagem de vida, uma mensagem da libertação verdadeira que o povo esperava e que nós também também esperamos. Mas dando seguimento, então ele passava, formava as lideranças e depois ia adiante. Não se demorava tanto. E depois ele se valia também dessa época de um grande, como é que nós poderíamos dizer, uma grande ferramenta que não era o WhatsApp, eram as cartas. Paulo escrevia cartas para a comunidade. Se nós tomarmos na Bíblia alguns trechos, nós vamos ver que ele dava conselhos práticos. Olha, está acontecendo isso em tal comunidade, ele disse que devem agir assim, agir assado, puxava a orelha de alguns, chamava a atenção, ou seja, ele se servia das estradas para evangelizar, se servia das cartas para depois mandar mensagem, motivar, fortalecer as comunidades para que eles não desanimassem. E tudo isso pela força de Jesus ressuscitado. Não é que Paulo fazia isso por si só. Ele mesmo tinha consciência das suas fraquezas, né? Mas ele dizia, quando sou fraco é que sou forte, porque aí eu percebo a força e a graça de Deus. Então ele sabia uma característica muito importante, isso para todo mundo. Isso nós não precisamos aplicar só ao ambiente religioso, mas a qualquer ambiente, mesmo ambiente corporativo. Ele sabia formar as lideranças. Ele não guardava para si. Ele passava para as outras pessoas aquilo que ele tinha aprendido com o interesse de que a obra de Deus crescesse. Então, por isso que deu certo, né? Ele tinha essa característica. E acho que não tem como falar de São Paulo sem justamente se aprofundar nas cartas paulinas. O senhor se aprofundou mais especificamente na carta aos Gálatas. Acho que a gente pode comentar um pouquinho, né? O senhor pode partilhar um pouquinho com a gente o que o senhor viu, o que o senhor percebeu a partir dos seus estudos dessas cartas. Antes eu gostaria de falar que as cartas de São Paulo são magníficas, importantíssimas. Se não me falha a memória, são 13 cartas atribuídas a Paulo. Aí os estudiosos discutem o que Paulo escreveu mesmo, o que nós podemos chamar da tradição paulina, mas aí esses estudos vão e vêm. Para nós que temos fé, para a igreja, essas cartas têm o espírito do apóstolo Paulo. E até porque naquela época também o conceito de autoria é um pouquinho diferente do que nós temos hoje, né? Então é o espírito do apóstolo Paulo que vai adiante. Então ele escreveu cartas magníficas, né? A carta aos Romanos, que é fantástica, mas eu estudei um pouquinho mais, eu não digo que me aprofundei tanto, mas eu estudei um pouco a carta aos Gálatas, que é uma carta muito interessante. Por quê? Porque Paulo, no seu modo de evangelizar, ele dizia mais ou menos assim, eu estou simplificando bastante porque nós estamos nesse bate-papo, mas eu creio que vou conseguir ser mais ou menos fiel, e vocês me perdoem se escorregarem alguma coisa. Mas ele pensava assim, olha, uma pessoa que conheceu Jesus, para seguir Jesus, não precisa se tornar um judeu. Porque voltando antes um pouquinho, eu acho importante esclarecer isso, é que para Paulo, a mensagem de Deus, na verdade, não era mais apenas para um povo. Vamos falar de maneira rápida. Na mentalidade do chamado Antigo Testamento, antes de Jesus, e agora diríamos antes de Paulo também, antes dos apóstolos, o único povo de Deus era o povo de Israel. Este é o povo de Deus. O povo de Deus e os outros, né? E depois do encontro com Jesus Cristo, os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, percebe que a mensagem de Jesus é para todas as pessoas. O novo Israel de Deus, o novo povo de Deus, é todo mundo que tem boa vontade, todo mundo que aceita a mensagem de Jesus, todo mundo que procura seguir o evangelho. Esse é o povo de Deus. E o apóstolo Paulo chega a dizer depois, na carta aos Gálatas, não há homem nem mulher, judeu nem grego, escravo nem livre, todos somos um em Jesus Cristo. Então, ele tinha esse caráter de universalidade. Agora,
tendo essa ideia, muitos judeus, aqueles judeus que tinham aderido ao movimento de Jesus, que nós chamamos de cristianismo, achavam que tá demais essa bagunça aí. Eu passei tanto tempo observando essas leis, a lei do sábado, os homens, a lei da circuncisão, tantas e tantas leis do puro e do impuro, e agora chega sei lá, vamos pensar assim, chega um grego aí, simplesmente, que entra com o mesmo direito que eu. Ah, não, vocês primeiro têm que se tornar judeu para depois seguir o caminho, seguir o cristianismo, a religião de Jesus Cristo. Aí Paulo fala, não pode ser assim. Só que Paulo dizia isso e tinha algumas pessoas que iam trabalhando contra. Isso também é um outro ponto interessante. Que a gente pode ter como exemplo. Não muito, porque tem gente que pensa que um dia na igreja existia um tempo em que tudo era perfeito, em que não havia divisões, que não havia dissensões. Quando as pessoas falam isso para mim, eu falo, lembra de Judas, que estava ali junto com Jesus, já naquela época, ou então das brigas que tinham lá com os apóstolos, junto com Jesus, para saber quem era o mais importante, o menos importante, etc. Mas voltando, o que eu quero dizer com isso? É que desde o início da história da igreja, sempre houve esses problemas de divisão, de interpretações diferentes. Mesmo Pedro e Paulo, isso Paulo relata também na carta aos Gálatas, eles também tinham, em um certo momento, uma diferença de interpretação, de pensamento, de interpretação, e os dois depois conseguiram chegar a um acordo. Diz lá que eles deram-se as mãos, né? Então, pelo menos, apesar de tudo, todos estavam trabalhando pela evangelização, ou seja, isso nos primórdios da igreja, a igreja nascendo ali, né? As primeiras sementes brotando da igreja, isso já estava acontecendo. Mas é que, por outro lado, a gente pode perceber isso às vezes como divisão, mas também é possível perceber uma certa riqueza na diversidade. Mas, por outro lado, Paulo, ele era assim, a palavra intransigente é muito forte, talvez, mas não sei. Mas ele queria dizer, olha, é o seguinte, nós não podemos impor às pessoas que querem seguir Jesus o jugo pesado da lei, como era no que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Em Jesus Cristo nós somos libertos, então não vamos voltar atrás. Então por isso Paulo escreveu uma carta à comunidade da Galácia, dos Gálatas, para dizer a eles, olha, vocês não devem voltar atrás. O único evangelho é esse, é o evangelho de Jesus Cristo, como eu anunciei para vocês. Então, não voltem atrás, não se percam com essas pessoas que querem invalidar a mensagem de liberdade verdadeira do evangelho. Porque a carta aos Gálatas, ela é uma carta da verdadeira liberdade, a liberdade que Jesus nos concede. Em Jesus nós somos livres verdadeiramente e profundamente. Essa é digamos, é um modo que nós poderíamos dizer de sintetizar a mensagem do apóstolo Paulo, o evangelho da liberdade. Mas ele mesmo diz, não é liberdade, uma espécie de libertinagem. Então agora eu sou livre da lei, eu posso fazer o que quiser, eu posso ser desrespeitoso, posso viver de um modo de vista imoral que não importa, porque Jesus me libertou. Fala, não. Aí você não está sendo escravo da lei, mas está sendo escravo das suas próprias paixões, né? Dos seus próprios sentimentos desordenados, que os sentimentos, paixões que nós temos em si não são más, mas se nós não colocamos no devido lugar, eles nos escravizam, e aí nós perdemos a verdadeira liberdade que Jesus nos concede. Que bonito. E essa vida, todos esses exemplos, a gente chega assim ao fim dessa vida, né? Uma vida até que a gente conversava antes da gente começar a gravar, padre, que não se sabe bem ao certo como foi a morte de São Paulo, mas o que a gente sabe, né? Um pouco da sua morte, um pouco do seu processo de santidade. Olha, você me faz pensar que, claro, a tradição da igreja atesta, é muito provável que foi assim, que o apóstolo Paulo foi martirizado, ou seja, morreu dando testemunho do evangelho em Roma. E tem uma igreja muito bonita, a Basílica de São Paulo, fora dos muros, que é o túmulo do apóstolo Paulo, onde ele foi enterrado. Em Roma tem outros lugares também, outro lugar que diz que certamente onde ele foi degolado. Então, nós vemos a representação do apóstolo Paulo nas imagens com espada na mão. As pessoas se perguntam por que daquela espada. É porque ele morreu degolado. Mas antes da morte de Paulo, tem outras coisas interessantes para falar, que Paulo, nesse seu caminho de evangelização, ele sofreu muito, muito, muito. Ele mesmo relata o que ele passou.
por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho, sem perder a alegria, sem perder o entusiasmo do Evangelho. Ele não foi compreendido direito nas sinagogas, ou seja, nos ambientes dos judeus, nem sempre foi bem recebido nos ambientes dos pagãos, isso é bom lembrar. Eu me recordo agora de uma cena muito interessante que tem nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo visitou Atenas, a cidade dos filósofos, da filosofia, na Grécia. Então ele chegou lá e encontrou vários monumentos a diversos deuses, e depois encontrou um monumento assim, ao Deus desconhecido. Então ele se aproveitou daquilo e disse assim, olha, eu vou falar para vocês sobre esse Deus, o Deus desconhecido. E aí começou a falar da história de Jesus e fez um discurso a esse respeito. Aí quando ele começou a falar sobre a ressurreição dos mortos, aí os gregos falaram, isso aí é bobagem. Então já não queremos ouvir. Sobre isso a gente te ouve em outra ocasião. E muitos abandonaram Paulo naquele momento. Mas, mesmo assim, duas pessoas ficaram, parece que Dionísio e meu Deus, me foge o nome. Dâmaris, a gente vai colocar aqui embaixo. Pode ser Dâmaris ou Damares, como queira, acho que eram dessas pessoas que restaram, então, e que foram discípulos fiéis. Mas o que eu queria dizer com isso? As pessoas nem sempre compreendiam, nem sempre aceitavam a mensagem do Evangelho, a mensagem de libertação que Paulo trazia, que era a mensagem de Jesus Cristo. Mesmo hoje, quando nós temos dificuldades na fé, devemos lembrar disso também. Já naquela época, as pessoas tinham dificuldades com a fé, as pessoas não entendiam direito o que significa isso, ressurreição. Nós mesmos, cristãos, católicos, hoje em dia, nos perguntamos como é que vai ser isso. A nossa compreensão ainda não é perfeita. E por isso, mas nós também não precisamos nos martirizar, né, ou nos punir porque nós não compreendemos completamente as verdades da fé. O que importa é perseverar no seguimento de Jesus. As pessoas não compreendiam a ressurreição. Jesus também, quando ele fala que é o pão da vida, muitos discípulos querem o abandonar e de fato o abandonam, e ele fala para os discípulos, vocês também querem ir embora? Ou seja, a vida de fé é um processo de crescimento. E nós encontramos isso também ali na mensagem de evangelização do apóstolo Paulo. Mas eu estava falando era das incompreensões que ele sofria. Então, os gregos às vezes não entendiam, os judeus também, e ele dizia, não importa, eu anuncio Cristo e Cristo crucificado. Então, como nós vamos falar aqui da morte, estamos falando da morte de Paulo, ele se identificava com Jesus Cristo que foi morto na cruz. Isso era motivo de muito escândalo e incompreensão. Como assim? Anunciar um Messias, um Salvador, que é um crucificado, mas a cruz é o caminho da libertação, é o caminho da salvação. Jesus, que não tinha pecado, diz o apóstolo Paulo, se fez pecado por nós para provocar a nossa libertação. E ele dizia também que completava no seu corpo aquilo que faltava à paixão de Cristo. Como nós poderíamos entender isso? Ele continuava fazendo a parte dele. Ele recebeu a graça de Jesus Cristo, mas os sofrimentos, como Jesus sofreu, ele também sofreu. Jesus não desanimou carregando a cruz, Paulo também não. E ele foi até o fim, sofreu prisões, naufrágios, recebeu não sei quantas vezes um tipo de punição que tinha, que eles falam 40 menos 1, ou seja, a pessoa devia receber 40 chibatadas, mas só 40, não podia passar. Então, por precaução, quem aplicava a pena dava só 39, para dizer, não, eu não quero me exceder, é melhor dar 39 do que 41 chibatadas. Então, ele sofreu tudo isso, e também nas embarcações sofreu naufrágios, sofreu incompreensões e foi adiante. Até que depois, enfim, em Jerusalém, ele foi chamado ao Sinédrio, e aí, como ele era cidadão romano, como nós falamos agora há pouco, ele pediu para ir a Roma. E tem um percurso, né, grande parte desse percurso narrado aqui nos Atos dos Apóstolos, do caminho que ele faz para chegar até Roma, mas nós não temos o percurso completo, como nós estávamos comentando há pouco. Mas mesmo nesse caminho, nesse percurso, ele continua animando as comunidades, ele continua escrevendo cartas, ele continua motivando as pessoas na fé em Jesus Cristo. E aí ele faz o que muitos na igreja primitiva fizeram, e ainda hoje isso acontece, cristãos que derramam o seu sangue
por causa de Jesus Cristo. Não negam a sua fé, doam a sua vida até o fim. Isso é, por um lado, parece terrível que alguém mate a outra pessoa por motivos de fé, mas, por outro lado, do ponto de vista de quem acredita, é interessante que alguém não negue a Jesus Cristo e derrame o seu sangue por causa de Jesus Cristo. Você acredita em Jesus? Sim. Mas se você diz que acredita, você vai morrer. Eu não nego. Muitos fizeram isso na história da igreja e ainda hoje, em muitos lugares, os cristãos sofrem perseguição. Então, Paulo, um dos modos de nós lembrarmos dele é lembrar alguém como um mártir. A palavra mártir significa testemunha, alguém que testemunhou o evangelho. Então, falando da conversão de São Paulo, nós vemos que teve um momento que ele deu aquela queda, mas o processo na direção de Jesus Cristo foi um processo de uma vida inteira de doação. Então, para falar de conversão, nós precisamos lembrar disso. Não é que de um dia para o outro eu mudo. E há até quem diga, na verdade, na cabeça de Paulo, ele não tinha mudado, como a gente fala hoje, mudar de religião. Ele tinha encontrado o modo correto de seguir a mesma religião dos judeus, depois de Jesus Cristo, da pessoa, do Verbo de Deus que se fez homem e que derramou seu sangue na cruz para nos salvar. É um exemplo, acho que para todos nós. Quando o senhor vai falando, a gente vai pensando em quantas vezes da nossa vida a gente também não é compreendido, quantas vezes a gente passa por momentos de dificuldade, por momentos que a gente acha que é o fim, e a gente acha que precisa fazer como Paulo, né? Guardar a fé. Diante de tudo isso, como ele mesmo disse, guardar a fé. E eu acho que o exemplo de Paulo inspirou uma pessoa muito especial para todos nós, né, que trabalhamos na Pia, especialmente o senhor como religioso paulino, que foi o beato Tiago Alberione, né? Acho que ele foi a grande inspiração para a gente ter a Paulos que a gente tem hoje. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essas inspirações, como o beato Alberione se inspirou em São Paulo para começar a sua missão, né? Também a sua própria missão. Isso é muito interessante. Aliás, o nome Paulus é Paulo em latim, né? Não à toa, né? Não, isso não é à toa. Isso não é à toa. Paulo, o apóstolo Paulo. O padre Alberione, ele, ao longo de sua vida, se inspirou tanto no apóstolo Paulo, que num dos seus escritos ele diz assim para os paulinos: olha, pelo amor de Deus, eu estou exagerando um pouco, mas não estou sendo literal, mas no que ele quis dizer, esqueçam de mim. O pai de vocês é Paulo, é o apóstolo Paulo. O fundamento da missão de vocês é o apóstolo Paulo. É claro que nós não obedecemos o padre Tiago Alberione, por quê? Porque nós queremos seguir Paulo como o padre Alberione seguia. Então, quem quer ser um verdadeiro paulino tem que pensar, como é que o padre Alberione seguiu Paulo? Eu quero seguir desse jeito. Aí nós fazemos quase que uma cadeia de sucessão. Paulo foi o melhor intérprete de Jesus Cristo. O padre Alberione, para nós, é o melhor intérprete de Paulo. Então, se nós queremos seguir Jesus Cristo, nós temos que passar por Paulo, passar pelo bem-aventurado Tiago Alberione, e nós hoje tentar viver e ser São Paulo vivo no dia de hoje. Mas o padre Alberione aprendeu muita coisa do apóstolo Paulo. São Paulo, por exemplo, nós falamos agora há pouco, ele se serviu do que havia de mais moderno no seu tempo, mais atual do que moderno, mais atual na sua época, para anunciar o evangelho. O que tinha naquela época? Eu falei, as estradas, ele ia, né, pegava as estradas para anunciar o evangelho, porque para gente que está acostumado com asfalto, com avião, com avião, com as rodovias e até com os navios que são velozes hoje, é tudo muito tranquilo. Mas imagine, nos tempos, naquela época, abrir uma estrada que era estrada de terra, né, de chão, com algum calçamento, como os romanos faziam, porque eles investiam pesado nisso e até colocavam escravos para fazer esse tipo de trabalho. Ou seja, a estrada era uma grande tecnologia, né, que proporcionava o comércio, proporcionava o trânsito, proporcionava também ao Império Romano o domínio e o controle de suas colônias. Mas, enfim, Paulo se serviu desses caminhos para anunciar o evangelho e se serviu de um modo exemplar das cartas, como eu tinha falado agora há pouco, né? Dos escritos do Novo Testamento, são 27, 13 são do apóstolo Paulo, do Espírito Paulino. Então, padre Alberione olhou isso e falou, e se São Paulo tivesse vivo hoje?
como é que ele faria? Então nós também precisamos fazer a mesma coisa. Então ele dizia que no apóstolo Paulo nós encontramos a melhor interpretação de Jesus Cristo. Usando a linguagem da teologia, ele dizia que Paulo entendeu bem o dogma. O que a gente entende por dogma? Essa palavra às vezes tem uma conotação negativa, né? Dogmático, mas a palavra dogma em si não é negativa, são aqueles pontos firmes da fé. Ou seja, olhando para São Paulo, a gente entende o modo adequado de compreender a nossa fé, de compreender a Deus, de viver o Evangelho. Então, Paulo, ele viu dogma, a moral e o culto. O dogma é isso, né? A fé de modo adequado. A moral, o que é moral? É o modo de se comportar. Também as palavras às vezes são moralismo, moral. Não, mas moral não é uma coisa ruim em si. É o que nos dá a noção de certo e errado. E o apóstolo Paulo diz, olha, eu conheci Jesus Cristo, então como é que eu devo agir? Então, ele é o melhor intérprete da moral. E o culto, que é a maneira correta de louvar e de adorar a Deus. Aliás, o primeiro relato, o relato mais antigo que nós temos da ceia do Senhor, da Eucaristia, da primeira missa, é na carta de Paulo aos Coríntios, que ele diz, eis o que eu recebi, o Senhor tomou o pão, partiu, tomou o cálice, abençoou e deu aos seus discípulos, etc, etc. Então, o padre Alberione olhava para esse apóstolo e encontrava alguém que conheceu Jesus em sua profundidade, conheceu Jesus como um todo. Não era um Jesus parcial. De Jesus me interessa só isso ou só aquilo. Não. Todo. A doutrina adequada. Então, foi isso que o grande apóstolo, sim, da comunicação, o padre Alberione, encontrou no apóstolo Paulo. Paulo, o melhor intérprete de Jesus, caminho, verdade e vida. E esses exemplos, acho que não se limitam atualmente às obras, belíssimas obras que a Paulus publica, né? Acho que são inúmeros livros dedicados a contar justamente a vida de São Paulo. A gente tem uma pequena parcela aqui passando, mas é um catálogo realmente muito rico, né, sobre o apóstolo Paulo. Mas acho que na forma de viver e de olhar, né, para essa vida que Deus nos dá, de toda a família paulina, né? E queria perguntar para o senhor, como religioso paulino mesmo, né, que vive essa espiritualidade, como que esse exemplo reverbera ainda atualmente? Olha, tem uma característica do apóstolo Paulo que nós, os paulinos, as irmãs paulinas, as pias discípulos, as pastorinhas, as apostolinas, também os cooperadores, os institutos... Uma família pequena, né? A família assim, de 10, né? A família grande, que nós procuramos levar em consideração do apóstolo Paulo, esse aspecto da universalidade, de querer conversar com todas as pessoas, atingir todas as pessoas. Paulo, nesse ponto, é o modelo. Ele não queria ficar preso ao seu grupinho. É só aquele grupo lá dos que são descendentes de sangue de Abraão, de Moisés, etc, etc. Mas chegar a todas as pessoas e conversar com todas as pessoas. Então, nesse ponto, o apóstolo Paulo é um grande exemplo. Mas eu penso que antes disso ainda, para que a gente chegue a essa universalidade, nós, como religiosos, precisamos ter o mesmo amor que Paulo tinha por Jesus, fazer a mesma experiência que ele fez do encontro com Jesus Cristo e se deixar converter a cada dia. E também não se acomodar às estruturas e às facilidades. Nisso, o Paulo era um exemplo, né? Ele chegar numa comunidade, ali ele fez amizade com todo mundo, com algumas pessoas, um grupo. Ele poderia falar, pai, eu estou aqui, já consegui, brincando um pouco com isso, já consegui a minha clientela para vender as minhas tendas, que ele diz que ele é artesão de tendas, então estou bem aqui, não. Quando a coisa parecia que estava bem, ele ia adiante, né? Ia adiante. Então, nós, os paulinos, a família paulina toda, precisamos ter essas mesmas características, né? De não se acomodar, encontrar Jesus Cristo e do encontro com Jesus Cristo tirar forças para evangelizar e para levar a mensagem de Jesus às outras pessoas. Mas isso não acontece se nós não vivermos de Jesus Cristo como Paulo viveu. E acho que
esse não se acomodar, acho que esses exemplos a gente pode ampliar para toda a igreja, acho que para toda a sociedade, acho que todo mundo pode aprender um pouquinho com o apóstolo Paulo, porque ele tem muito a nos Sem ensinar. dúvida, sem dúvida. Isso é para todo mundo. Não é patrimônio dos paulinos, não, graças a Deus. É que nós procuramos olhar e nos aprofundar nisso, mas como eu disse bem no início, Paulo era considerado pelos críticos, né, como o fundador do cristianismo, porque ele amplificou a mensagem de Jesus. Então, todo cristão, um bom católico, ele precisa ler, meditar, conhecer as cartas de São Paulo. Tem tanto trecho bonito. Eu não sei se eu tenho tempo ainda, mas, Claro, mas tem bom, um trecho aqui. Aliás, essa Bíblia aqui é a minha Bíblia preferida da Paulo. Olha só, você quer ter a Bíblia preferida do Padre Claudiano? É a Bíblia Palavra Viva, porque é uma Bíblia que nós temos o texto e depois tem notas de rodapé e também outros textos que nos ajudam a compreender aquele texto. É uma Bíblia maravilhosa, eu gosto muito, mas eu queria falar era do capítulo 12 Com certeza, da carta de Paulo aos Romanos, se eu acho aqui, que olha, isso é lindo, isso é bonito, a gente não pode esquecer. Ele diz assim: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, exorto que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E aqui segue o que eu acho importante. E não se conformem a este mundo, mas transformem-se, renovando o próprio modo de pensar, para que vocês possam distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Transforme-se. É um texto lindo. Eu recomendo a leitura de todo o capítulo 12. Aliás, de vez em quando eu estou atendendo confissão na igreja, aqui na paróquia de Santo Inácio e São Paulo, vem alguém, qual é a penitência, padre? Eu falo, leia o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, porque esse capítulo fala da transformação, que nós precisamos, olhar para Jesus Cristo, transformar. E onde? A partir de nós, a partir do nosso corpo, do nosso ser. Mudando o nosso modo de ser, com as forças que nós temos, é que nós prestamos um culto adequado a Deus. E depois Paulo, enfim, nos ensina, né, a dialogar, a ter paciência, a saber ir ao encontro das pessoas em suas necessidades. Enfim, dá para falar tanta coisa. Todo cristão precisa conhecer o apóstolo Paulo. Lembro que o Papa Bento XVI proclamou uma vez o ano paulino, que era para as pessoas conhecerem bem a mensagem do apóstolo Paulo. Padre, a gente poderia ficar, como o senhor disse, o dia inteiro conversando sobre o apóstolo Paulo. Apesar de que, claro, né, a gente sempre conhece, sabe um pouco, mas o senhor traz uma clareza e uma outra visão sobre o apóstolo Paulo que tô até assim, tô mais feliz. Para mim valeu a pena o episódio de hoje, por essa aula, por essa partilha que o senhor teve aqui com a gente. Muito obrigada. O microfone é seu, se quiser falar mais alguma coisa, a gente está aqui só para ouvir. Não, eu só quero agradecer você, agradecer toda a equipe da Paulus que nos ajuda, o pessoal que está ligado a essa, digamos assim, se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje, ele se serviria dessas técnicas Sim. que vocês conhecem tão bem e que ajudam a nós, os paulinos, nesse trabalho de evangelização. Então, a minha palavra é mesmo um agradecimento e um pedido a Deus de bênção para vocês, para que continue nos ajudando. E a você também, que é colaborador da Paulus, que lê os livros publicados pela Paulus, que frequenta as livrarias que são o nosso centro de evangelização. Que Deus abençoe vocês todos e muito obrigado por essa verdadeira parceria. Obrigada, Padre, pela sua presença. Conte sempre com o nosso trabalho. E até a próxima. Espero encontrar o senhor novamente aqui. Se Deus quiser. Foi muito bom. Com certeza vai ter que ter um replay aí. E você, né, caso você queira conhecer uma dessas obras sobre o apóstolo Paulo, queira se aprofundar mais sobre a vida desse grande santo da nossa igreja, ou qualquer outro livro do catálogo da Paulus, é só procurar uma das nossas mais de 36 livrarias, né, uma rede bastante extensa de livrarias espalhadas pelo Brasil, também no nosso site, na loja virtual, no Televendas, e não deixe de acompanhar a Paulus nas redes sociais pelo @editora_paulus. Padre Claudiano, muito obrigada, e a você que nos acompanha, até a próxima!